Olá, o programa de entrevista da TV Web Luz está de volta e o tema que iremos discutir hoje é sobre o trabalho que existe nas casas André Luiz no ambulatório de deficiência intelectual. E que vai nos falar um pouquinho sobre esse trabalho, como é feito, quem são essas crianças que são recebidas, se os pais também recebem algum tratamento, vai ser a nossa psicóloga espírita, Cida Quintal. Tudo bem, Cida? Tudo bem, Elisângela, é um prazer estar aqui com vocês, né? E contar um pouquinho do trabalho que a gente realiza lá nas casas do André Luiz, contar um pouquinho da nossa história. Cida, quanto tempo você trabalha com as crianças ou na casa André Luiz? Bom, eu estou nas casas do André Luiz desde 88, então tem bastante Já tempo. Já tem uma trajetória. Né? Isso. Eu comecei lá quando me tornei espírita, né? E aí fui fazendo uma porção de trabalhos, os trabalhos do centro. Depois o Éder Fávaro, que é o meu grande amigo, me convidou para ir para a rádio. Trabalhei na rádio, tive um programa bacana lá também, Leitura Espírita. Depois fui para a TV Mundo Maior, trabalhei um tempo lá. Até que depois eu saí para fazer o meu curso de psicologia, inspirado num paciente que eu atendi no plantão, né? Que achou que eu era psicóloga. E como eu não era, eu tinha que resolver essa pendenga e fui fazer o curso de psicologia. E aí quando eu me formei, eu fui trabalhar no ambulatório de deficiência mental. O que te levou a querer trabalhar com essas crianças, que são crianças especiais? Na verdade, Elisângela, eu sempre tive uma afinidade com esse tema por todos esses anos de convivência, né? Porque eu era, né, como espírita, visitava as casas, tenho um afilhadinho que eu apadrinhei junto com meu marido lá. Então a gente vê todo esse movimento das crianças e do pessoal que trabalha, que atende. Então, como psicóloga, eu encontrei também, né, uma forma de contribuir através da psicologia com o desenvolvimento das crianças e das famílias. Você já conhecia o trabalho, é isso? Sim, eu já conhecia o trabalho. Então foi só buscar o curso e para poder ajudar mais, né, essa necessidade do amparo. E como que funciona esse trabalho nas casas? Então funciona assim, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que todo mundo conhece já há 65 anos, ele primeiramente tem um hospital, né, que fica lá em cima no Picanço, e lá as crianças, que a gente chama de crianças, mas a gente já tem adultos lá de 60 anos, da época da fundação, né? Lá eles ficam em sistema hospitalar, eles ficam guardadinhos lá, né? Eles ficam internados. No ambulatório é diferente. A proposta do ambulatório é que as famílias venham, tragam as crianças para as terapias, participem também das terapias e depois voltam para casa, né? Então, que isso também tem por base a filosofia espírita, porque a gente acredita, não é, dentro da filosofia, que a família se configura para que uns possam aprender com os outros. Mas, Cida, como que é feito esse trabalho, então, com a família também? Isso. Então, assim, o trabalho do ambulatório, ele não passa por essa questão doutrinária. Nós não trabalhamos com doutrina espírita lá. Então, a gente trabalha com os técnicos, né, com os médicos, dentistas, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicologia, terapeuta ocupacional, assistente social, toda essa gama de profissionais que atuam lá. E aí, as famílias, elas são atendidas nas várias áreas, e dentro da psicologia, que é o meu setor, é um trabalho de estruturação das famílias, para eles poderem ter a tranquilidade e a harmonia de cuidar das crianças, de cuidar das suas crianças, né? Então, vocês ensinam as famílias a cuidar das suas crianças e que tipo de deficiência vocês aceitam? Qualquer tipo de deficiência ou existe uma seleção? Na verdade, a pessoa, quando chega lá, trazendo o seu filho no ambulatório, ele passa por uma triagem, né? Então, ele já vem com o laudo médico, ele já vem com uma prescrição médica da deficiência que já foi identificada. Então, nós trabalhamos com todos os tipos de deficiência. Nós só não conseguimos atender crianças que têm autismo clássico, que aí precisa de um outro tratamento diferenciado que, no momento, o ambulatório ainda não oferece. Mas paralisia cerebral, todos os tipos de síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, como a gente estava conversando, que acontece bastante, né? E todos os tipos de deficiência intelectual e física também a gente atende. Essa síndrome clássica, é isso?
O autismo? Isso, é o autismo clássico, desculpa. Como que diagnostica, por que as casas André Luiz não recebem esse tipo de criança? O que falta? Isso é porque, na verdade, para você trabalhar com um autista clássico, você precisa de uma outra configuração de profissionais, você precisa de um espaço diferenciado do espaço que a gente tem lá. Então, para a gente fazer isso, a gente teria que se adaptar. Então, a gente atende todas as deficiências e quando aparece um autismo clássico, a gente encaminha para as instituições, para o AMA, para as outras instituições que já estão preparadas para isso. Qual o tipo de trabalho que vocês oferecem para essas crianças? Bom, então aí a gente vai lá dentro da fisioterapia, com toda a recuperação dessa parte de movimentos, e muito mais que isso que a fisioterapia faz. Na fono a gente trabalha com as questões, né, os profissionais trabalham com as questões da fala, os problemas da deglutição, que são problemas grandes que as crianças apresentam, e muito mais que isso também. Na terapia ocupacional, fazer com que a criança tenha a maior autonomia nas atividades de vida diária, do seu autocuidado, e na psicologia, e muito mais, né? A gente está falando assim de uma forma muito simples, parece que é só isso, mas é um trabalho muito grandioso. E dentro da psicologia, a gente busca, né, estruturar essas famílias, como eu te falei, para poder atender as crianças da melhor forma possível e estruturar as crianças também, para que elas possam cuidar de si, para que elas possam, dentro das potencialidades que elas apresentam, porque assim, quando a gente olha o deficiente, a gente olha a deficiência. A gente não olha a pessoa, a gente olha a deficiência. Então, é bom que seja assim, que a gente olhe a deficiência, a gente precisa ver qual é a diferença que existe ali. Mas depois, um segundo olhar precisa ser para a possibilidade. Ah, tá, então a criança não fala, não anda, não isso, não aquilo, tá. O que a gente pode então fazer para trazer ela para uma vida que tenha o máximo de autonomia possível, né? Que ela possa cuidar de si de alguma forma. Né? Que ela possa ter uma vida harmoniosa, que ela possa ter um convívio social, né, satisfatório, que ela possa estar em sociedade, conviver com a família, com os amigos, e que a família possa ter também essa tranquilidade, né, para cuidar do seu filho, para cuidar da educação, né, para cuidar também que a criança vá para a escola e tenha esse convívio na escola. A gente também dá uma ajuda para isso. E como lidar com os pais que têm esse apego a essa criança, que muitas vezes acaba impedindo que ela desenvolva, que ela se redescubra por si só e que seja independente. Como, né, reeducar esses pais e mostrar que a criança consegue? Então, a gente tem reuniões lá na parte da psicologia, no setor da psicologia, que a gente chama de grupos reflexivos. E que é um nome bem assim próprio mesmo, porque é para refletir sobre, né? Então, a gente levanta todos os temas, cada grupo, ele tem a participação de um número de pais, onde as crianças estão nas terapias, enquanto os pais estão fazendo essa reunião grupal. E cada grupo se configura um tipo de atividade, de assunto. Por exemplo, as crianças mais pequenininhas, quando elas estão chegando, normalmente os pais, quais são as preocupações, né, dos pais? É a questão da escola, se a criança vai para a escola ou não, como que eu vou deixar meu filho na escola, vai ter alguém que cuide lá, vai cuidar tão bem quanto eu, né? É a preocupação, é a primeira preocupação, então, né? Como eu vou fazer o desfraude, porque eu tenho um filho que é normal, entre aspas, e eu sei como eu fiz, como eu vou fazer com essa criança que muitas vezes ainda não tem aquela sensibilidade para controlar os esfíncteres, né? Então, a gente orienta desde essas coisas mais básicas do dia a dia, que é a alimentação, que é como controlar os esfíncteres para poder deixar a fraldinha, como colocar na escola, que tipo de acompanhamento pedir que a escola faça, né? Até os problemas maiores, que são os que chegam na adolescência com a sexualidade. Porque as crianças, elas são deficientes mentais, né, intelectuais, ou têm uma deficiência motora também, mas a parte biológica, né, da alimentação, da sexualidade, das necessidades existenciais, elas são normais, né? E faz a gente parte. orientar isso aí para a coisa funcionar bem, né? Faz parte do ser humano, né? Qual que é a faixa etária de idade das que vocês recebem essas crianças ou adolescentes? Existe um limite de idade, chegou 16, 18 anos, já não mais pode ser atendido ou... Olha, atualmente eu tenho a felicidade de dizer para você que as crianças estão chegando cada vez mais cedo.
É melhor ou a responsabilidade? Muito melhor. Quanto mais cedo elas chegam, mais possibilidades elas vão ter de ser cuidadas e de atingir um desenvolvimento melhor, tá? Então, por exemplo, a semana passada eu fiz uma triagem de uma bebezinha com síndrome de Down de 3 meses. 3 meses? 3 meses. Como cuidar de um bebezinho de 3 meses. Aí no caso dela, ela nem pôde ficar, porque ela tem que fazer a cirurgia da válvula do coração. Ela retorna assim que ela terminar a cirurgia e vai ser trabalhada na fisioterapia, na fono, para adquirir tônus muscular, para começar, que daqui a pouquinho ela já vai estar andando por lá. Essas crianças, você falou que é muito bom chegar mais cedo nas casas André Luiz. Essas crianças que chegam, os pais buscam um tratamento cedo, é muito mais fácil ela se adaptar à sociedade, na escolinha junto com os colegas, poder entender a deficiência dela? Com certeza, porque assim, quanto mais cedo você cuida de qualquer tipo de doença, vamos pensar no âmbito geral, né? Então você tem um problema lá no estômago, você vai rapidinho buscar o médico para poder resolver esse problema, a sua chance de ficar curado é maior, é mais rápido também. No caso da deficiência intelectual, da deficiência motora, a gente não tem uma cura, tá? Mas a gente tem uma abertura maior de possibilidades. Então, assim, se uma criança chega para um tratamento como esse que eu disse para você, uma criança com síndrome de Down, que normalmente a característica dela é ser toda molinha, né? E ela chega cedo, antes do 1º ano de idade, ela vai ter um desenvolvimento que vai praticamente caminhar no mesmo tempo que uma criança normal, vai ter a possibilidade de se alimentar de comida pastosa, mais sólida, quase como uma criança normal. Então, quanto mais cedo, dependendo da deficiência, ela vai se aproximando com o desenvolvimento da criança normal. Então, por isso mesmo, muito mais fácil dessa criança se adaptar na vida social da escola, né? E de uma forma geral, com a família, com os amigos. Então, e isso é uma coisa que se deve à inclusão escolar, tá? Porque hoje a gente fala mais em deficiência na televisão. Hoje se debate mais esse assunto. Então, os pais, os familiares, as pessoas responsáveis não têm tanta vergonha, não têm tanta resistência de levar as suas crianças para o tratamento. Que antigamente não era assim. O que a gente fazia antigamente quando a gente tinha uma criança com deficiência? Escondia em casa, né? A gente guardava porque assim, como que a gente vai mostrar para a sociedade um filho nosso que não é perfeito? Porque o ideal de perfeição é o que se busca, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? É assim que a gente funciona no grupo familiar. Então, hoje, isso é uma coisa muito bacana. E assim, a gente pode até aproveitar esse canal legal da Web Luz e falar para as pessoas. Se você tem uma criança em casa que tem qualquer tipo de deficiência, seja ela intelectual, seja com comorbidade motora, procure, né? Procure o encaminhamento o quanto mais cedo, para que a gente possa ter bons prognósticos, né? E o mais importante, os pais também recebem esse auxílio, a família também recebe. Essa reunião familiar, ela é uma reunião que dá sustentação, que dá amparo, né? Porque a gente pode até traçar também um paralelo com os pais na atualidade para educar seus filhos, que muitas vezes buscam um recurso, né, da psicologia para poder entender o que é que está acontecendo. Então você imagina tudo isso somado, todas essas questões sociais e familiares, somados à questão da deficiência. Então, ficam mais inseguros, ficam mais frágeis, e lá a gente fortalece. A gente dá uma vitamina e fortalece os pais para eles poderem... Porque, na verdade, por trás disso, volto a dizer para você, existe a nossa crença, né, na doutrina espírita, de que as crianças, elas são os instrumentos de evolução também na família, né? O quanto a gente aprende com a chegada dos filhos na nossa casa. Então, você pode imaginar o quanto é de aprendizado para uma família ter uma criança deficiente, que muitas vezes pode parecer ser um problema, quando na realidade não é, né? É uma luzinha que se acende ali para a gente se aprimorar interiormente. Desenvolvimento do amor, né? Isso, o amor, o altruísmo, você pensar primeiro no outro antes de você, né? Você vai deixar um pouco de lado uma porção de coisas que você tinha preocupação e que não são tão importantes para você poder cuidar, porque na maioria das vezes eles precisam da gente de tempo integral.
E os trabalhadores, quem são esses trabalhadores que cuidam dessas crianças? Então, Elisângela, lá no ambulatório especificamente, são todos profissionais, tá? São profissionais da área da saúde. Então, a gente tem médicos, né, de especialidade de pediatria, psiquiatria, neurologia, os dentistas, que também são especializados para cuidar das crianças com deficiência, e fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, né, assistência social, enfermagem, toda a parte das crianças é cuidada por profissionais. E a inclusão social no mercado de trabalho? Isso acontece? Vocês têm um acompanhamento? Vocês recebem notícia dos pais que o filho entrou no trabalho, está fazendo parte da sociedade? Vocês conseguem ter esse acompanhamento? No momento, a gente não tem esse trabalho acontecendo lá. Mas o que a gente faz, né? Na maioria das vezes, a gente acompanha as crianças desde pequenas até chegar na adolescência. Então, o que se espera é que essa criança tenha atingido um grau, né, de independência, né, e um grau de facilidade na vivência social para que ela possa, então, ser treinada, né, mas esse treinamento a gente não faz lá, né, profissionalmente para o mercado de trabalho. Então, o treino que é feito lá, inclusive são os grupos de terapia ocupacional que fazem isso, é um treino para a vivência na sociedade com o outro, né? Para você poder conviver com o outro, ter uma vivência bacana. E aí, aqueles que têm interesse, a gente hoje já encontra, né, muitos recursos para poder treinar as crianças, os jovens, adolescentes, para ter uma profissão, né? Que bom. E como lidar com aquele jovem que não consegue entender a sua deficiência? Porque isso acontece muito, né? Não compreende, muitas vezes se revolta. Como que vocês conseguem trabalhar esse jovem? Muitas vezes acontece isso com um adolescente também que tem essa deficiência intelectual. Quando eles começam a adquirir a consciência de si, de si né? mesmo. Que eles são alguém, né? Então aí aparece muitas vezes essa questão, porque percebem que são diferentes, que não se encaixam aqui, ou que são deixados de lado lá. Então, lá na psicologia, a gente também tem um grupo de jovens, né? Que eu não faço esse trabalho, a minha companheira que faz, a Laura, de integração, né? De bate-papo, de conversa, né? Chama-se os pais também para poder... Os pais estão sempre integrados. Então, a gente tem um grupo de jovens lá para prepará-los para isso, né? Para dar o apoio, né? Então, tá aí o recado da Cida Quintal, né? Então, não fique com a sua criança que necessita desse amparo, dessa ajuda em casa. Busque esse auxílio, que é muito importante. O resultado a gente vê, se eu posso dizer, atendi há 2 anos atrás um menino na triagem, um rapazinho, que devia ter seus 10 anos por aí, que não levantava a cabeça nem para olhar para a gente. E há umas 2 semanas atrás ele estava subindo a escada com o apoio do educador físico. Isso, né? é gratificante. Então é né? muito gratificante e assim, uma coisa eu posso dizer, todo mundo que está lá é apaixonado por aquilo que faz. Que bom. Cida, aproveita para deixar o seu recado. O pessoal que está em casa, fica à vontade. O meu recado é esse, né? Para a gente cuidar das nossas crianças, sejam elas deficientes ou não, sejam elas dependentes ou não, para a gente pensar, enquanto espíritas, um pouco mais na educação, né? Que educação é essa que a gente está dando para os nossos filhos? Para a gente não entrar nessa onda que a gente está vendo a sociedade entrar de uma forma geral, né? Porque a gente critica muito a violência, a desestruturação, a desorganização, só que a gente também está fazendo parte disso. Então, não ter vergonha, né, de colocar limites, de conversar, de buscar profissionais, se acaso você precisa, né, a psicologia, a psicopedagogia para acompanhar na escola, né, e para poder fazer um trabalho bacana, porque depois quando os filhos estão crescidos, né, e aí vem os netinhos, como é o meu caso agora, aí a gente vê um resultado bacana e fica feliz, né, fica satisfeito. Respeitar o diferencial, né? Isso, e no caso da deficiência, a gente respeitar, né, e olhar. Inclusive tem um filminho na internet que se chama As Cordas. É um filme que eu diria para todo mundo assistir. É um filminho de 10 minutos, né? É um filminho animado e que mostra a menina recebendo um amiguinho
de inclusão, que ele é cadeirante, ela olha, vê toda a dificuldade dele, mas ela enxerga nele uma possibilidade. É esse olhar que a gente tem que ter para as nossas crianças, enxergar a deficiência, porque é um respeito que a gente tem que ter com isso, mas enxergar que ali, de algum lugarzinho, dá para a gente tirar alguma coisa. Que bom, né? É o olhar mais à frente, isso, né? Isso é importante. TV Web Luz encerra mais um programa de entrevista. Nos encontraremos num próximo. Até logo.